Boa tarde a todos e a todas que estão presentes aqui no lançamento do site do Portfólio de Práticas Inspiradoras em Atenção Psicossocial. Esse site, que é produto de uma pesquisa, né, que eu fui coordenadora, meu nome é Nina Soalheiro, eu sou pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz. A pesquisa Desafios para a Saúde Mental na Atenção Básica, construindo estratégias colaborativas, redes de cuidado e abordagens psicossociais na estratégia saúde da família. É uma pesquisa, no conjunto da pesquisa, procura produzir produtos de divulgação científica e produtos pedagógicos para a gente avançar na inclusão das ações de saúde mental na atenção básica e nesse diálogo. Então, eu queria primeiro, né, apresentar os meus dois companheiros aqui de ambiente virtual, que vão fazer cada um uma apresentação que tem a ver com esse momento de lançamento do site. Então, está com a gente o Augusto César Rosito, que é um dos pesquisadores da nossa equipe, é doutor em Educação pela PUC do Rio de Janeiro, com várias especializações na área de educação física, práticas integrativas, acupuntura, Ayurveda, e é um estudioso das PICs, né, dentro da nossa equipe. E o nosso convidado especial é o professor Charles Dalcanale Tesser, né, que, antes de qualquer coisa, ele é uma referência como autor para nós na área de medicinas alternativas e complementares, e na discussão muito importante e atual sobre medicalização social. Ele é doutor em saúde coletiva pela Unicamp, colabora com outras universidades no país, fez pós-doutorado no Centro de Estudos Sociais de Coimbra e é professor pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é médico homeopata, né? É autor de inúmeros artigos importantes, né, na área de medicinas alternativas e complementares, atenção primária e educação em saúde. Organizador e autor de vários livros, entre eles destaco um muito importante para a gente, que é a Medicalização Social e Atenção à Saúde no SUS. E o que muito nos honra, né, ele é um dos autores presentes no nosso portfólio, né, com o seu grupo de pesquisa. O Charles Tesser, o professor Charles Tesser, está aqui, a gente convidou, né, para estar aqui com a gente e falar das perspectivas e importância das PICs para o SUS, na medida em que esse é um tema que perpassa, né, toda a construção e as práticas do portfólio de práticas inspiradoras em atenção psicossocial. Então, falando um pouco dos agradecimentos da própria construção do projeto, né, sobre o site, a gente ele reúne dois produtos, né, que depois o Augusto vai mostrar para a gente, que é o portfólio de práticas e um roteiro de apoio e facilitação a processos formativos de saúde mental para atenção básica. Então, assim, eu queria agradecer, eu tive junto comigo uma coordenadora adjunta, que é a Elaine Teixeira Rabelo, que no momento está na Holanda, não pode estar aqui. Agradecer a toda a equipe de pesquisa maravilhosa, que a gente fez um trabalho com muito entusiasmo e alegria, a equipe do PMA Fiocruz, que financiou, né, esse projeto, a Abrasco, a Abrasme e a plataforma Ideia SUS, que foram parceiros, né, cujo banco de dados a gente selecionou as práticas convidadas, e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio por todo o apoio que tem nos dado esse tempo todo, em especial o setor de comunicação da escola e a informática, né?
Nós temos, como vocês vão ver, vários convidados também externos, que são especialistas, estudiosos de cada um dos campos de saber e de prática, a quem eu agradeço muito. Cada um deles gravou uma videoaula fazendo uma introdução, os conceitos fundamentais, a conjuntura histórica de entrada dessa área no SUS, então, tornando o portfólio um produto pedagógico, né, na apresentação de cada um dos campos. Né? Aos autores, bom, antes dos autores, eu queria fazer um agradecimento especial também a Karina Caetano e Raquel Tavares, que são profissionais da área de comunicação científica, que coordenaram todo o projeto de TI, de comunicação, para esse site possível. Especialmente aos autores das práticas, que muitos não podem estar aqui no congresso, mas que a gente espera em breve poder disponibilizar para esses autores, né, esse momento, e a gente vai fazer um outro lançamento aberto. Né? Então, assim, esses autores que generosamente contribuíram para o portfólio, relatando suas experiências, mandando apresentando seus desafios, o passo a passo, fotos, ilustrações, relatos extremamente afetivos e vivos, né, das suas práticas, para tornar esse portfólio um instrumento de pesquisa. A gente adiou muito, é importante isso, falar disso, que a gente adiou muito esse lançamento, na expectativa de que pudéssemos lançar num tempo pós-pandemia, né? O nosso trabalho foi atravessado pela pandemia do coronavírus, que no nosso país toma esse contorno tão trágico, né? E que mas a gente resolveu lançar agora, né, esse site, mesmo porque são mais de 150 práticas que são feitas em espaços públicos, em rodas, com muito afeto, com muito contato físico, né? Então, a gente teve esse cuidado, como lançar um portfólio de práticas no momento em que a gente tem que ter muita resiliência e fazer o isolamento social radical. Né? Assim, a gente resolveu lançar agora uma oportunidade de um grande congresso de saúde coletiva, né? Para que justamente a gente possa se inspirar nesse site para poder projetar um futuro, né? Projetar a retomada de práticas grupais, comunitárias, no nosso trabalho cotidiano no SUS. Então, eu queria passar a palavra para o Augusto Ferreira, né, que vai nos apresentar o site e seu tutorial, de certa forma. Com a palavra a você. Opa, boa tarde a todos e todas. É uma satisfação estar aqui, uma honra estar aqui nesse momento. E vou aqui tentar ser aqui bastante rapidinho para não tomar mais tempo aqui né, enfim, de todos os convidados e da expectativa mesmo da gente ver como é que funciona isso. Vamos ver se eu consigo, tá? Dar conta de uma coisa que estou compartilhando a tela aqui, eu vou entrar no site do portfólio, o portfólio de práticas inspiradoras, né? Está dando para ver daí? Alguém pode me dar um feedback? Sim. Ok, obrigado. Então, eu estou aqui na página do portfólio de práticas inspiradoras em atenção psicossocial. Então, esse aqui é um dos produtos, né, de nossa pesquisa coordenada pela Nina e pela Elaine, né, do qual eu fiz parte também. Várias pessoas fizeram parte, a Nina já citou várias pessoas. Então, ele consiste, falando assim em outras palavras, uma espécie, é um portfólio, é um catálogo, né, no qual nós agrupamos, né, todas as práticas desses nossos colaboradores, né, que experimentaram, que inovaram, que usaram assim iniciativa de um atendimento psicossocial, né, num modelo que obviamente, né, a palavra já implicitamente já está dizendo que ela é diferente daquele modelo tradicional, institucionalizante, né,
Nós acreditamos realmente nessa linha. Então, todas essas experiências, como a Nina falou, foram mais de 150, né? Nós agrupamos elas aqui, e a gente tem aqui duas maneiras de acessá-las. Então, quando vocês chegarem aqui no portfólio, vocês poderão começar aqui pelos campos de saber, caso queiram acessar as práticas que sejam ligadas aqui à formação, por exemplo, ou à promoção da saúde, direitos humanos, racismo e violências, atenção integral às pessoas que usam álcool e outras drogas e os saberes tradicionais de educação popular. Ou pode vir por aqui também pelo campo mais prático, né, por onde que as pessoas abordaram a metodologia delas. Então, a gente vai ter aqui práticas grupais, práticas corporais e atividades físicas, práticas integrativas, rodas comunitárias e ações políticas, atividades artístico-culturais, processos formativos, gestão e construção de redes. A gente descendo aqui um pouco mais essa mesma página, a gente já tem aqui exemplos, né, de algumas dessas experiências que constam lá, cada uma está colocada mesmo numa daquelas sessões ali, mas aqui é só para a pessoa ter um pequeno, né, menu, vamos dizer assim, de umas práticas para a pessoa já clicar aqui e vai, por exemplo, esse aqui, um espaço acolhedor e terapêutico para os usuários de álcool na atenção primária à saúde, em Campinas, São Paulo. Tem outra aqui do lado, oficina na praia, ocupando o território com uma experiência plural, Macaé, no Rio de Janeiro. Por aí vai. Descendo um pouquinho mais aqui, a gente tem as boas-vindas e tem um vídeo aqui que vai explicar, né, o portfólio de uma maneira mais completa, de uma maneira aqui bastante didática pela Ana, né? E tem outro vídeo aqui, que é o Paulo Amarante, nosso convidado especial, falando aqui sobre a reforma psiquiátrica brasileira, né, a importância dessa reforma e os obstáculos, enfim, as questões que são ligadas ao andamento dessa reforma psiquiátrica, das pessoas que lutam por ela, defendendo essa bandeira. E temos também aqui um vídeo que é do Maurício Monken, né, falando sobre o uso da categoria território na saúde. Então, ele é um especialista, né, nesse assunto, ele foi convidado por nós e está aí nos oportunizando com essa palestrinha também. Então, existem vários links, a gente vai percorrer alguns deles, a gente não tem aqui muito tempo, vocês vão poder passear por eles à vontade. Aqui no Saiba Mais, se a gente clicar, a gente é direcionado para um vídeo que está lá no YouTube, vai aparecer aqui de acordo com a velocidade dessa internet hoje, vamos ver. E vai falar também assim de uma forma bastante ampla, geral, sobre essas questões tratadas aqui na nossa pesquisa, né? As abordagens psicossociais e redes territoriais de cuidado em saúde mental na atenção primária em saúde. Aqui, tá? Então, voltando aqui para aquela primeira página do portfólio, estou subindo de volta aqui, e aí eu vou mostrar para vocês que tem aqui um menu, aqui em cima, um menu horizontal, né, a primeira parte aqui do início, que é onde nós estamos. Aqui, se a gente clicar nas práticas, né, a gente é direcionado para todas as práticas. Todas as práticas estão aqui, quer dizer, em várias páginas, né, a gente vai acessando uma página de cada vez, se a pessoa quiser, precisar de ver todas. Mas por aqui também é possível fazer uma filtragem, né, de qual campo de prática eu quero. Se eu clicar aqui, eu vou ter aquelas mesmas opções que estão lá na mandala inicial, né, atividades artístico-culturais, gestão e construção de redes, vai por aí. Ou se eu quiser filtrar pelos campos de saber, também posso vir por aqui, as mesmas opções que estavam lá no início. E aqui também tem essa opção de público-alvo, quer dizer, público-alvo dessas experiências, né, dessas práticas que foram colocadas. Então, público-alvo, se for crianças e adolescentes, está aqui, estudantes e trabalhadores em formação, estudantes e trabalhadores em sofrimento, mulheres LGBTQIA+, pessoa idosa, pessoas com histórico de psiquiatrização, e vai por aí uma lista longa aqui de público-alvo. E também podemos selecionar aqui por estados, né? Porque é uma riqueza que a gente teve aqui, né? Graças à colaboração de tantos pesquisadores e tantos trabalhadores do SUS, a gente tem aqui a opção de todos os estados do Brasil, até uma cooperação internacional nós temos aqui. Enfim,
Então, esses são é o menu daqui das práticas, né? Nós temos aqui o menu também, que fala um pouquinho sobre os nossos parceiros, né? A própria fundação. A Nina já falou de vários desses parceiros. Sobre, aqui a gente tem uma apresentação um pouquinho mais detalhada do processo de trabalho que resultou no portfólio de práticas inspiradoras e nos outros produtos também. Foi uma pesquisa que teve mais de um produto, né? O portfólio das práticas inspiradoras é apenas um dos produtos. Tem outros, vou passar em mais de um também agora, que é o roteiro de formação. Então, aqui tem a apresentação do processo de trabalho, que foi muito bacana, muito coletivo, muito motivante, né? E está aqui, e subindo de novo aqui, a gente volta aqui para o menu, tem um link aqui que é para o contato, para contatar a equipe, e aqui o roteiro, né? Eu vou clicar nele, vou abrir aqui rapidamente para terminar essa minha fala. Roteiro de apoio e facilitação de processos formativos em saúde mental para atenção básica. Está aqui o resultado dele, uma explicação do que se trata, né, bastante detalhada, e caso, né, a pessoa se interesse e queira vê-lo na íntegra, tem aqui o link também, ó, acesse o roteiro completo aqui, né, a gente clica nele e aí a gente é direcionado aqui para ele nesse formato eletrônico. Então, eu vou passar aqui rapidamente só para mostrar aqui o visual, né, com que ele ficou, no fim das contas. É como se fosse um e-book. Né? Então, tem aqui os créditos de novo, a equipe e tudo mais. E a gente vem aqui para o sumário, né? Uma primeira parte com a proposta metodológica, modalidades e estratégias metodológicas, eixos de organização curricular. E a segunda parte é que tem esses capítulos, né, em forma de eixos, né? SUS, atenção básica e saúde mental, território, acolhimento, escuta, a potência das práticas, o trabalho em equipe. Então, esse é o visual do nosso roteiro de apoio e facilitação. Então, voltando aqui para o início, a gente pode voltar pela própria mandala aqui, clicando nela, a gente volta lá para o início. Bem, Guto, é aqui a importante apresentação. mostrar na mandala os vídeos, a entrada em um campo em que aparecem os vídeos Ah, especialistas. ok. Vamos lá. Vou voltar lá, compartilhar aqui. Isso mesmo, Nina. Quer dizer, cada um desses campos de saber ou campos de prática, né, a gente tem aí um convidado especial para estar fazendo uma apresentação desse campo. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o campo de saber, vamos pegar a formação aqui. Clicando na formação, né, a gente tem aqui, em primeiro lugar, antes das práticas, as práticas vêm aqui em seguida, mas aqui, ali, primeiro tem um vídeo. No caso aqui de formação, nossa convidada foi Marise Ramos, e vai falar um pouquinho aqui sobre esse campo da formação em saúde. E assim sucede para cada uma dos outros campos também, né? Quer que eu mostre mais aqui, Nina? Não, acho que era isso mesmo, Uhum, que mostrar que o acesso do site é feito pelas nossas mandalas aí, a partir uhum. dos campos de saber e campos de prática. Exato. E para facilitar mesmo, uma coisa visual, assim, gráfico visual, ela sempre dá uma facilitada para a gente chegar onde a gente quer, né? Espalha aqui na nossa frente como se fosse uma flor, umas pétalas da flor ali. Eu Então é acho que isso. eu queria só reforçar do roteiro, né, que o roteiro é um produto complementar, né, da pesquisa, na medida em que, nesses 5 anos, a gente vem constatando, né, a gente fez uma demanda, né, insistente dos profissionais da equipe básica, né, e aí a gente fala do dentista, do agente comunitário, do médico generalista, do técnico, e a gente buscou
Então, a gente fez várias oficinas ampliadas, visitas às equipes parceiras de outras pesquisas, recolhendo e trabalhando conteúdos através de outras oficinas intensivas com educadores, com profissionais da saúde em suas diversas categorias, agente comunitário de saúde, educadores, que a gente se reuniu para trabalhar e dar esse formato final do que a gente está chamando de um roteiro de apoio, na medida em que é um roteiro mesmo que pode ser usado para se pensar uma disciplina, um módulo, um curso, algo que é uma contribuição da nossa equipe a partir dessa vivência na atenção básica. Deixa eu dar uma completadinha final, então, quer dizer, um roteiro para esse auxílio, né, esse apoio à formação para todos os níveis de, né, graduação, técnico, enfim, é acessível a todos, né? E, para fechar aqui, eu gostaria de dizer, fechar minha fala, né, dizer que a gente, durante essa pesquisa, pôde ver com alegria o quanto que as práticas integrativas e complementares, as PICs, né, continuam sendo utilizadas e continuam tendo uma importância, um valor, inclusive na atenção psicossocial, talvez inclusive especialmente na atenção psicossocial. Então é isso, obrigado pelo espaço. Eu passo então a palavra de volta a vocês. Então, agradeço muito ao Guto e foi bom você falar das PICs, que eu já passo a palavra para o professor Charles Tesser, que foi convidado por nós a falar sobre as perspectivas e importância das PICs para o SUS. Obrigada por aceitar o convite mais uma vez e a palavra é sua. Muito obrigado, Nina. Vocês estão ouvindo bem? Tá. Sim. Eu queria agradecer muito, enfim, fico muito honrado de poder participar aqui do lançamento do portfólio. Eu queria, antes de mais nada, dar assim, muitos parabéns. Eu acho que é uma iniciativa muito importante e valiosíssima para o pessoal que está trabalhando no serviço. Eu falo agora um pouco da academia, porque eu brinco assim que eu estou aposentado, faz 15 anos que eu não efetivamente saí da prática clínica. Para quem não me conhece, enfim, eu era um médico da atenção primária do centro de saúde e fiquei ali metade da minha vida profissional trabalhando lá. E a gente tem relativa carência no Brasil, que é tão grande e tão diverso, e com tantas iniciativas legais de aglutinação, digamos, de sistematização, enfim, de socialização dessas experiências inovadoras. Então, isso é muito importante, esse portfólio. Eu até, inclusive, fiz uma perguntinha aqui no chat, que eu até queria já, de cara, já fazer para vocês, se vocês não têm alguma perspectiva, não sei se esse próprio projeto contemplaria, eu teria que fazer um outro projeto, que é de manter isso no sentido de crescendo, ou seja, recebendo mais experiência das pessoas para enriquecer o volume, a diversidade das experiências, suscitando, enfim, mais registro e ampliação, né, do que já é tão grande, das experiências que já estão ali registradas. Se vocês quiserem, pode até dar uma palavrinha já, só para responder para a gente, porque eu acho isso muito importante. Sim, a princípio, a gente ficou trabalhando com o edital PMA Fiocruz, a gente colocou um limite, né, de tratá-lo como um produto pedagógico, um produto acabado, né, e que estaria disponibilizado para consultas. Mas a gente tem, sim, um projeto de continuidade, a gente está pensando nisso e agradecemos que você percebeu essa potência do trabalho. Isso é muito importante, porque o ritual digamos, de registro e socialização via literatura científica, ele é muito restrito, ele deixa muita coisa de fora, né? Nem todo, imagina, pouquíssimos profissionais ou pouquíssimos, sei lá, residentes que estão ali fazendo sua residência de medicina ou nas outras profissões lá na saúde da família, que tem o pique de fazer, quando tem que fazer o seu trabalho de fim de residência, de colocá-lo num formato e ter o tempo para
passar por todos os filtros de submeter, de revisar, as revistas não aceitam, tem que levar para outra, a gente perde um tempão, às vezes demora 1 ano, 2 anos para uma coisa ser publicada. E aqui vocês podem ter um filtro, um diálogo um pouco mais direto, talvez, com as pessoas e possam fazer alguns critérios aí de avaliação e de ter uma possibilidade de socialização de experiências que eu acho muito legal, que seria muito complementar e muito rica. Então, vocês estão muito de parabéns mesmo. Eu queria fazer 2, 3 comentários que não são muito demorados, e eu queria começar falando um pouco por que é tão importante esse trabalho de registro de socialização, de visibilização das iniciativas de cuidado em saúde mental, que a gente costuma chamar aqui no Brasil de iniciativas psicossociais ou cuidado psicossocial, num sentido meio de diferenciá-lo da abordagem clínica mais comum que é levada a cabo, em geral, seja nos serviços de atenção básica ou primária, seja nos serviços especializados de saúde mental, que é a perspectiva dos profissionais que têm mais importância, mais poder e mais responsabilidade no cuidado, que são os médicos, que é a perspectiva de, interpretar os problemas das pessoas, em geral, a partir do conhecimento nosológico da medicina, que no caso da saúde mental deságua na psiquiatria. Então, vai começar a converter os sofrimentos, os problemas e os sintomas das pessoas em síndromes, em transtornos, em doenças. A gente agora usa muito a ideia de transtorno, que é um eufemismo, né, da psiquiatria, que é uma tentativa, porque não se consegue fundamentar que seja uma doença, enfim, então usa-se o eufemismo do transtorno, mas cuja abordagem, em geral, puxa toda a perspectiva de cuidado e de significado da coisa para isso aqui é um problema lá no seu cérebro, em algum lugar, nos seus neurotransmissores, e nós vamos resolver isso aqui com esse comprimidinho. A gente vai dar uma receita que é uma receita que precisa de ser controlada, porque tem muitos efeitos adversos e um potencial de interferir na própria consciência, na própria percepção das pessoas, e na sua possibilidade de experimentar e viver a sua vida e tal. São remédios que têm uma tendência, e aí eu vou misturar um pouco uma fala aqui que é meio acadêmica, mas meio prática já de quem viveu muito no serviço. Esses remédios que a gente chama de psicotrópicos ou psicofármacos foram socializados lá desde a década de 50 e 60, e a gente se acostumou a achar que eles são remédios contra doenças psiquiátricas. Na verdade, eles são drogas psicoativas muito poderosas, que foram oficializadas, institucionalizadas pelos médicos, em geral pelos psiquiatras, e que todos nós, profissionais de saúde e sociedade e usuários, fomos ensinados a acreditar que aquilo vai beneficiar as pessoas e vai curar ou vai controlar certas doenças, mas a gente já tem assim muito estudo e muito estudo crítico na própria ciência, na própria medicina, na própria saúde mental, na psiquiatria, já de muitos anos, para a gente desconfiar, digamos, dessa versão da história que é muito ingênua. Então, a gente tem um problema que é o grosso do tratamento mais legítimo, que os profissionais mais sabem, que muitas vezes os familiares dos pacientes acreditam e demandam, às vezes, os próprios pacientes, sejam os mais leves, porque veja que aqui isso engloba todos os tipos de problemas, seja as pessoas que chegam com coisas muito simples, com ansiosas ou com vários tipos de sintomas físicos e psíquicos lá na atenção primária, sem nenhum tipo de diagnóstico, ou de transtorno, ou de coisa muito grave de saúde mental, até os quadros mais graves, que a gente vai chamar os psicóticos, os surtados, etc. Todos os tipos de pessoas são tendencialmente, digamos, interpretados pelos profissionais, e sobretudo os médicos, como transtornos, enquadrando essas listinhas de sintomas e características de comportamentos e sintomas na nosologia, nos critérios lá dos psiquiatras, que eles ensinaram para todos os outros médicos, e a maior parte do início desses tratamentos é feito pelos demais médicos, os médicos da atenção primária e das outras especialidades.
E isso virou uma epidemia, todo mundo agora acha que tem um problema e vai ser resolvido isso com esses tratamentos. E a gente já sabe, de pelo menos aí uns 10 ou 15 anos, de que, primeiro, a resolução é muito precária, para algumas pessoas pode ajudar, em geral, a curto prazo, tem um alívio de sintomas ou sedação de sintomas, às vezes, nem sempre, tem um monte de efeitos adversos, e dentre os efeitos adversos muito graves, são que a longo prazo, qualquer tipo de transtorno, a longo prazo a tendência é uma evolução pior para os pacientes. Então, a gente tem uma questão, uma necessidade técnica, ética, tecnológica, no cuidado clínico, em geral, em todos os ambientes, seja no ambiente de saúde mental, seja na atenção primária, de oferecer cuidados melhores para os pacientes, do ponto de vista de que a gente não só precisa acolhê-los e tentar trabalhar com o sofrimento premente, digamos ali, angustiante que está presente, mas a gente não pode, às custas de sedar esse sofrimento ou esses sintomas, sacrificar a boa evolução da grande maior parte desses problemas, a boa evolução potencial em geral. Aliás, na verdade, se não fizesse nada, se só conversasse, aconselhasse, não sei o quê, a grande maior parte desses problemas ia evoluir relativamente bem. Até porque são, em geral, sofrimentos, problemas da vida, que as pessoas vão se virando com suas redes de ajuda, e os serviços devem oferecer e apoiar ao máximo e ajudar a reforçar as redes de apoio social, psíquico, para as pessoas, sejam as redes de apoio, digamos, da comunidade, das redes de relação das próprias pessoas, sejam apoios institucionais que podem existir e podem ser viabilizados de forma muito simples em quase todos os serviços. Então, a gente tem uma necessidade muito grande de tomar uma certa consciência, e isso não é divulgado, não sai na Globo, não sai nem nos livros de medicina, nem nos livros de medicina de família e comunidade, de certa forma, que seria um pessoal especialista na atenção primária, não se tem um espírito muito crítico em relação ao uso dos psicotrópicos, que tem uma tendência muito grande de medicalização, que essa palavrona que significa basicamente transformar o que as pessoas vivem, sofrem e adoecem mesmo, como se fosse uma doença que a gente vai tratar e abordar medicamente, como os médicos tratam, em geral, as outras doenças, centrando numa intervenção química lá no corpo. Isso para a saúde mental funciona muito mal, é muito ruim, a explicação muito precária, muito vagabunda. E os tratamentos a longo prazo são ruins. As próprias evidências científicas, que o pessoal esconde um pouco embaixo do tapete, mostram que a longo prazo a gente tem piora da funcionalidade e piora da evolução, de autonomia, de uma série de coisas para o grosso dos pacientes, tanto os leves quanto os pacientes mais graves. Daí a importância muito, 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 muito grande de a gente se abrir para as imensas outras possibilidades de abordagem desses pacientes, que precisam, obviamente, de cuidado. Isso é uma carga cada vez maior, muito grande de sofrimento, que vem misturado com sintomas físicos e doenças que a gente chama de orgânicas e físicas, e que a gente tem, em princípio, digamos, eu dou aula para os alunos de medicina, às vezes para os residentes, assim, a gente tem que, o que a gente mais costuma fazer, que é prescrever drogas, produtos químicos, é a terceira linha de escolha para todos os problemas de saúde mental. Só se tem uma situação muito, muito desesperadora e a gente vai usar como se usa um paliativo com grande efeito adverso por muito pouco tempo, só para tentar acalmar um pouco os ânimos, porque aquilo não vai tratar de nada, a gente já sabe, todo mundo sabe que aquilo não é antipsicótico, nem antidepressivo, nem antiansiolítico. Aquilo é uma droga que altera a consciência e os efeitos dela podem, eventualmente, ser úteis, em geral, a curto prazo, para as pessoas. Que estão... Charles, com licença, atendendo ao seu pedido, estou avisando aqui o tempo, faltam 7 minutos. Okay. Já estou acabando aqui a primeira metade, que é essa fala que é assim, que é um resumo, digamos, de muita literatura que eu tenho estudado agora um pouco nos últimos anos, por uma questão, alguns projetos de pesquisa que estou orientando, e que até a mim mesmo me assusta. Quanto mais eu leio e estudo, mais eu olho para os meus passados, 15 anos de clínica, e falei, gente, como eu, ainda que já intuitivamente fosse muito econômico, digamos, na caneta para prescrição de drogas psicoativas, como eu medicalizei e sedei sintomas desnecessariamente. Queria, inclusive, contar em um minutinho uma pequena história dos meus últimos anos de centro de saúde, quando eu virei chefe, nos últimos 2 anos de centro de saúde, e tive a chance de fazer um projetinho de
bloquear, digamos, os encaminhamentos administrativos de todos os meus clínicos lá para o pessoal da saúde mental, para o pronto-socorro da saúde mental, para a psiquiatria, com a ajuda de uma terapeuta ocupacional que trabalhava umas horas no meu serviço e levava acadêmicos de terapia ocupacional, porque ela era professora numa faculdade, toda semana lá e tal. A gente fez um projetinho meio que de revisão de todos os pacientes, de todos os usuários pacientes com problemas de saúde mental e usuários de psicotrópicos, e a gente ficou por 2 anos um trabalho assim que foi progressivo e feliz de retirar prescrições, eliminar remédios. E qual não foi a nossa surpresa? A gente no começo era temerário, as pessoas, todos usuários crônicos, alguns com passados de repetidas internações e tal. Qual não foi a surpresa? Que as pessoas só começaram a melhorar. Elas davam trabalho, davam muito trabalho, a gente dava muita atenção, a gente dava atenção ao dobro, em triplo para elas. Mas atenção de conversa, de consulta, de visita domiciliar, de grupos, de intensificação da sua socialização com suas redes de apoio, novas atividades coletivas que a gente inventou no centro de saúde. Mas as pessoas só melhoravam, era uma coisa, eu ficava encantado. Falei, como é que essas estagiárias conseguem resolver todos os problemas de saúde mental da minha comunidade? Depois, agora, tardiamente, que 20 anos depois, eu descobri, na verdade, elas eram muito importantes, mas eu também comecei a tirar a sedação das pessoas. Eu comecei a diminuir sistematicamente, assim, acho que reduzir, 20 vezes, 30 vezes a quantidade de psicotrópicos que saía da minha farmácia. Fiquei 2 anos sem encaminhar ninguém, sem internar ninguém. Então, é uma coisa muito impressionante, clinicamente visível, mas é que preciso experimentar e precisa inventar formas de cuidado, de apostar nas potências das pessoas e irem se trabalhando, irem amadurecendo e se desenvolvendo. E agora eu já passo para a segunda metade do que eu ia falar, que é mais rápido, que é, então, se a gente não vai prescrever, ou vai evitar ao máximo prescrever psicotrópicos, o que a gente vai fazer com essas pessoas? Pois ninguém nos ensinou, particularmente os médicos, mas os outros profissionais também não têm muita formação com isso. A gente vai fazer o que a gente achar com a pessoa que pode fazer bem para ela. E para isso, você tem coisas muito óbvias, que é chance de ela se expressar, chance de ela se movimentar, chance de ela poder olhar para si mesma com apoio, de várias formas possíveis e imagináveis, seja através de conversa, muita conversa, todos os tipos possíveis de conversa, ou seja, conversa clínica individual, em grupo, coletiva, com a família, mediando conversas com a família, grupos terapêuticos, outros tipos de grupos quaisquer que sejam, atividades artesanais, artísticas, em que ela pode se expressar de outras formas que não com palavras, cantar, dançar, brincar, enfim, e se socializar de um jeito que seja, de certo modo, protetor e acolhedor e tolerante para com o sofrimento e as maluquices de todo mundo. Dos mais malucos aos menos malucos, todos temos limites, maluquices e muitos sofrimentos. Claro que formação é importante, se a gente tem profissionais de saúde mental que têm know-how de mediar essas conversas, de realizar essas conversas com mais competência, fazer psicoterapia individual, coletiva, grupal, mas tem muitas outras formas mais simples que a gente pode aprender. E aí vem um monte de outras que a gente chama de práticas integrativas e complementares, que é um mar de saberes que ficou de fora das profissões de saúde, que muitas vezes conseguem dialogar mais facilmente, inclusive, com as pessoas, que é, enfim, uma coisa que eu também conheci na prática clínica, lá no centro de saúde. Eu era um médico completamente convencional, nunca fui isso, mas aí cheguei lá e vi que as pessoas faziam um monte de coisa, e tinha colegas médicos que faziam outras coisas diferentes, depois fui virar homeopata, porque aprendi homeopatia um pouco vendo uma colega homeopata trabalhando. Então, assim, tem muitas formas de cuidado, que muitas delas já nos últimos 20, 30 anos relativamente começando a ser estudadas com perspectivas boas de que, olha, não, a própria ciência reconhece muita coisa que funciona bem, embora o povo vai muito lentamente reconhecendo isso e incorporando, e no ensino praticamente nada é incorporado aqui no Brasil, ou muito pouco, digamos, disciplinas optativas por aqui, por ali, mas a gente tem uma lentidão muito grande no reconhecimento de outras formas de cuidado, sobretudo na formação médica, que é completamente dominada e centrada por essa lógica maluca de que tem que ter o corpo, doença, química, bioquímica, etc. A intervenção é química, basicamente, ou física. E o louco é que a gente faz, para cuidados em saúde mental, um monte de intervenções que tem essa conotação física, as pessoas olham, brincam, riem, se expressam, falam, usam, fazem um monte de coisa, mas a gente subvaloriza e
treina, e a gente tem coisas corporais, e pode fazer massagem, conversar com as pessoas, e as pessoas se tocarem entre si. E o cuidado e o carinho, do ponto de vista da emoção e do afeto, uma coisa que é enroscada na vida inteira de todo mundo, é uma coisa muito fácil, só precisa ter cuidado e respeito de ser trocado. E as pessoas melhoram um monte, com coisas, e a gente nunca vai saber direito, não tem muita importância exatamente querer definir se qual é a técnica, se foi aquilo ou isso que melhorou. Se as pessoas melhoram, é o que interessa, tem um lado pragmático do serviço que prescinde um pouco da lógica obsessivamente controlista e científica de que eu tenho que fazer isso, que isso é eficaz para resolver este problema. As pessoas têm muitos problemas ao mesmo tempo, e particularmente a saúde mental dela é muito, muito complexa, interligada com tudo. E a gente tem que centralizar na pessoa. E para isso, precisa ter o que puder de conhecimento científico, muito crítico, porque a ciência tem predileções, digo isso pensando inclusive nos psicotrópicos, que embora todo mundo saiba que aquilo é muito ruim, que aquilo é muito bom, entendeu? É uma coisa muito doida, e com isso se subvaloriza a potência das outras formas de cuidado. Já estou acabando, gente. Então, assim, eu acho que o portfólio é muito feliz nessa diversidade. Eu acho que ele é muito, muito importante. Eu estava olhando, porque sou dedicado a pesquisar um pouco as PICs, olhei muito ali a parte das PICs, tem muitas experiências muito legais. É preciso ter um pouco de peito e de iniciativa para pegar as brechas dos espaços institucionais, as pontas digamos, das agendas das pessoas, para começar a inventar essas coisas, e as coisas, em geral, com um pouco de persistência, vão funcionando bem. E aos pouquinhos você consegue legitimar mais formas de cuidado heterodoxas, digamos, que não é repeteco daquela coisa de atendimento clínico e prescrição, que é uma via quase assim automática e protocolar de se conceber o cuidado clínico, sobretudo na atenção primária. Eu falo muito de lá, mas também, na verdade, nos outros ambientes de cuidado especializado, inclusive em saúde mental. Então, eu queria dar um super, super parabéns. Eu acho que eu achei muito legal que, além das PICs ali, tem várias outras coisas, porque são outras coisas mesmo, e as PICs é uma coisa meio nebulosa, que não tem um limite muito claro, mas a gente tem que explorar e aprender e experimentar. E aí o bom senso, obviamente, o respeito à autonomia, o contexto cultural e social e as crenças dos pacientes, os valores dos pacientes são essenciais para a gente poder ir dialogando com eles e ver o melhor jeito de empoderá-los, de acalmá-los, de tentar deixá-los aí mais fortes para enfrentar as adversidades cada vez piores, na verdade, da vida aqui no Brasil. Aliás, eu nem vou falar disso, não vou falar não vou falar dos retrocessos da política mental, nem do SUS, nem do Ministério da Saúde, porque não vale a pena. A gente está simplesmente intensificando o momento agora de resistência e de resiliência, que a gente tem que tocar o barco e lutar com as formas que dá para lutar, para ver se vai resistindo, mantendo o SUS e se quiçá ainda aperfeiçoando conforme dá. Então, era mais essa a mensagem que eu queria dizer. Eu acho que é muito, muito importante, de fato, esse portfólio. Tomara que vocês consigam ampliá-lo e torná-lo mais dialogal de alguma forma, sei lá, criar talvez alguns fóruns lá em que as pessoas possam trocar umas ideias, mas eu vi que tem os e-mails, né, dos autores das experiências todas, que já é bem legal. Eu, inclusive, já estou com um aqui separadinho para mandar uns e-mails aqui para umas pessoas, meus vizinhos aqui do Sul, que têm umas experiências legais. Isso eu acho um grande serviço de vocês aí da Fiocruz, no sentido de disseminar e fazer um ajuntamento das experiências legais de estratégias de cuidado em saúde mental, que precisam ser muito diversificadas. Isso, não há sombra de dúvida, é um consenso no mundo inteiro e tem que ser centradas nas pessoas e o mais empoderadoras e vinculadas ali com as realidades existenciais delas, tristes que sejam, sofridas que sejam. E isso também pesa sobre os profissionais, mas não tem muito jeito. Essa é a natureza do trabalho de cuidado assistencial dos profissionais de saúde. Muito obrigado, gente. A gente é que agradece.
muito importante todas essas questões, toda essa análise, né, que suscitada a partir das experiências do portfólio, e eu queria assim, confirmar essa identidade, né, com essa percepção. A gente, nos textos, no roteiro de processo formativo, na apresentação, a gente fala muito disso, de como a gente quer sair das fronteiras PC, né? Na medida em que a gente não quer, e a gente, toda essa tragédia, né, que você apontou, da medicalização, da patologização dos comportamentos e as consequências que tem, né, a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo, evidências que não estão sendo muito divulgadas, né? E eu fico pensando assim, todo o nosso esforço é ter, como profissionais de saúde mental, com uma longa experiência na área, né, a gente poder dialogar diretamente com a equipe básica para dizer o que eles fazem também é saúde mental. Então, que essa pessoa, a gente não pensar a saúde mental como mais uma área que vai produzir cartilha, que vai produzir orientação, que vai ensinar as pessoas como atender saúde mental, em saúde mental. Mas a gente gostaria que elas se vissem num processo de trabalho em que suas ações incluem ações de saúde mental. Quando elas conversam, quando elas acolhem, quando elas vão nas casas, tudo isso a gente percebe que os profissionais de atenção básica, muitas vezes, eles fazem práticas extremamente potentes, né, mas que não, eles próprios não se reconhecem, não reconhecem essas ações, essas práticas, esses gestos como parte de um processo de trabalho. Então, a gente agradece muito. Eu não sei o pessoal da equipe aí, quanto tempo, eu não estou conseguindo ver o chat, mas a gente atrasou um pouquinho, e eu queria só reforçar esse lado, assim, quanto é importante ouvir isso de um autor de referência, né? E estou vendo aqui o tempo esgotado. Então, na verdade, a gente quer convidar a todos, agradecer imensamente o professor Charles Tesser, o professor Augusto, e que a gente possa, em nome da equipe, agradecer muito, que a gente possa ter outros momentos para conversar e que as pessoas possam acessar o portfólio, e que ele possa ser útil e um instrumento de trabalho para o trabalhador da saúde, né? Para aquele não psi generalista, aquele que está ali, como dizia o saudoso Lancet, na atenção primária, porque é lá onde a vida acontece, nos territórios que produzem determinadas condições de vida, que provocam determinados processos de adoecimento, e que na saúde mental cada vez mais a gente possa relacionar, né? Sair de um modelo Doutora Nina, desculpa, mas o nosso tempo encerrou. Sim, sair de um modelo intrapsíquico por um modelo mais complexo de entendimento da saúde mental. Eu agradeço imensamente, foi muito bom a gente estar aqui junto e marcar simbolicamente o lançamento do portfólio. Obrigada, um abraço para todo mundo, tá?